Olá, meu nome é Maicon. Vamos falar sobre os 7 pecados capitais e suas influências no mundo digital? São inveja, ira, gula, preguiça, avareza, luxúria e soberba, e como estes 7 pecados capitais influenciam no mundo digital? Para participar desta live dinâmica vou convidar a Liane. Obrigada, Maicon. Eu sou a Liane. Esta live será muito agradável e divertida. Pessoal, queremos que vocês também participem. Comentem o que vocês acham. Vai ser interessante. E também dê um joinha, curtem e inscrevam-se. E toquem o sininho. Nesta live vamos mostrar para vocês os significados de cada pecado capital, e como agem no mundo digital. Então vamos começar pelo pecado capital da inveja. Dos pecados capitais, a inveja é a mais conhecida, é a infelicidade pelo bem de outra pessoa. O invejoso cobiça em ter o que é da outra pessoa, seja um bem material ou não. Tal pecado faz com que a pessoa se retraia e torna-se incapaz com as conquistas alheias, como se a vitória da outra pessoa representasse uma perda pessoal. O oposto da inveja é a caridade e o desapego. Há várias passagens bíblicas sobre a inveja. Uma das mais importantes é que mostra o primeiro homicídio, Gênesis 4. No Antigo Testamento, lemos que Caim matou o próprio irmão porque Deus havia apreciado mais os sacrifícios feitos por Abel. O pecado da inveja é muito comum no mundo digital. O invejoso da modernidade atual anseia em ter celular do amigo, o tablet, o notebook, quer ser tão popular quanto algum youtuber famoso, utiliza a ideia dos outros para tentar se autopromover em redes sociais como Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, entre outros, para alcançar seus 15 minutos de fama e se achar o tal, nas costas de outros. Vamos conhecer agora o pecado capital denominado ira. Para quem não sabe, ira, raiva ou fúria é uma manifestação intensa de indignação que pode levar a pessoa a agir de modo agressivo verbalmente ou fisicamente contra uma outra pessoa. O oposto da ira é a paciência. Tem inúmeras passagens bíblicas que abordam o pecado de pessoa irritada, furiosa ou violenta. Vejamos alguns destes exemplos. Livro de Provérbios capítulo 15 e versículo 18. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Efésios 4, 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Tiago 1 versículos 19 e 20. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Na era digital, das redes sociais e da internet, os usuários arranjam um jeito de espalhar a ira também pela rede mundial de computadores. Crackers e haters são exemplos mais comuns de pessoas que liberam sua ira no mundo digital. Ainda mais, existe o trollar as pessoas na web. Através das redes sociais, também é uma característica desse pecado capital, mesmo que seja um pouco mais tranquilo dos que as anteriores, porém aborrece muito a quem age e quem é atingido por este pecado capital digital. O que podemos dizer sobre a gula? O próprio nome já diz tudo. A gula é o pecado relacionado ao desejo de comer ou beber de modo exagerado, excessivo, além do é necessário. Esse pecado capital tem a ver com o descontrole em relação ao próprio corpo. O oposto da gula é a moderação ou controle. Na realidade, quase todos os pecados estão relacionados à falta de moderação. No entanto, em relação à gula, trata-se do consumo em excesso de comida ou bebida, ao qual se atribuem males físicos e espirituais, já que pode levar a outros pecados, como a preguiça. Em Provérbios 23 versículos 20 e 21. Há um conselho para quem quer se manter distante da tentação da gula. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Em Salmos 106, versículo 14. Dominados pela gula no deserto puseram Deus à prova nas regiões áridas. Porém, no mundo digital, o pecado da gula corre diante do uso excessivo das redes sociais, jogos, até papos eletrônicos, entre outros.
Tem pessoas que se envolvem tanto com a gula virtual que se esquece do mundo real, afinal de contas, não deve se empanturrar na internet e esquecer de viver a real. Melhor dizendo, o pecado da gula na internet seria caracterizado por querer todos os gadgets, recém-lançados, jogos de videogame e computador, apps de celular, além disso, ter perfil em todas as redes sociais, ter conta em centenas de serviços de correio eletrônico. E utilizar a maioria dos mensageiros instantâneos também podem ser consideradas características de um guloso da internet. Isso porque, como citado anteriormente, o primeiro pecado capital é caracterizado principalmente pelo exagero, por querer e ter as coisas além do necessário, pois, Caim quis ser mais considerado por Deus do que o irmão Abel. Agora vamos falar da preguiça. A preguiça é a aversão ao trabalho ou a qualquer atividade que exija um pouco mais de esforço, seja físico ou intelectual. Ela pode ser definida como a falta de ação, a ausência de ânimo para o trabalho e outras tarefas do dia a dia. O oposto da preguiça é o esforço. O pecado da preguiça tem a ver com a recusa voluntária ao dever do trabalho, mas também se relaciona com a falta de ânimo nas práticas espirituais e na busca da virtude. Uma das passagens bíblicas que falam sobre esse pecado, destaca-se a seguinte. Provérbios 6, 9 ao 11. Até quando você vai ficar deitado? Preguiçoso. Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca. Cochilando um pouco. Cruzando um pouco os braços. Para descansar, a sua pobreza o surpreenderá. Como um assaltante. E a sua necessidade sobrevirá. Como um homem armado sobre você. E também em Provérbios 13, 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. O preguiçoso do mundo digital tem preguiça de usar a imaginação para criar conteúdos, senhas, mudar as fotos de perfil e outros. Além disso, a preguiça de instalar programas antivírus e anti-spyware dificulta que o usuário utilize aplicativos que protejam seu computador. O preguiçoso tem como lema: não faça hoje o que pude deixar para fazer amanhã. No mundo digital em que vivemos, o lema poderia ser: evite a fadiga, digite o menos que puder. Falaremos sobre a avareza. A avareza, também denominada de ganância, é o apego excessivo aos bens materiais e também ao dinheiro. Uma pessoa avarenta se torna mesquinha, isto é, não gosta de ajudar e nem compartilhar o que tem e procura ter sempre mais. A avareza é o oposto de generoso. Tem muitas passagens na Bíblia que mencionam a avareza. Vamos citar algumas delas. Lucas 12,18 Num surto de avareza, decidiu demolir seus depósitos e construir outros maiores, para recolher todo o seu trigo e suas riquezas. Na linguagem popular podemos encontrar algumas palavras e expressões para definir tal atitude que, em alguns casos, pode se configurar como desequilíbrio psíquico, pela intensidade do apego às coisas materiais e financeiras, tais como pão duro, mão de vaca ou sovina. Lucas 12,15 Cuidado! Evitem todo tipo de avareza, porque ainda que alguém seja muito rico, sua vida não é garantida pelos seus bens. Sendo assim, uma pessoa é considerada avarenta quando só pensa em guardar dinheiro e obter coisas materiais. O sentimento das pessoas tem pouca importância, só o que interessa ao ganancioso é o que ele pode tirar de vantagem, em relação aos demais. No mundo digital, esse pecado capital é caracterizado pela aglomeração de blogs com banners de propaganda. Além disso, nas redes sociais, principalmente no Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, a avareza aparece na forma de centenas de contas, todas dadas pelo mesmo usuário. A luxúria, lascívia ou libertinagem é o pecado relacionado aos desejos sexuais. Esse pecado tem a ver com o abuso do sexo ou a busca excessiva do prazer sexual. Do latim luxuria, a luxúria é o apetite voraz, desmedido e ilimitado pelos prazeres carnais. O termo tende a ser associado ao desejo sexual incontrolável. Porém, pode perfeitamente ser usado para fazer referência ao excesso ou à demasia de outra coisa qualquer. A luxúria está ligada à lascívia, que é a impossibilidade de controlar a libido.
O oposto da luxúria é a pureza. Vejamos algumas passagens bíblicas que trata desse pecado. Uma das mais notáveis é a que está em Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas na imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Em Colossenses 3 versículo 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. E em Gálatas 5 versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vamos ver como a luxúria pode se caracterizar no mundo digital? Dormir com o notebook do lado do travesseiro e, antes de se levantar da cama, atualizar o Twitter, ler notícias e até mesmo jogar joguinhos pode ser um sintoma de luxúria da era moderna. O apego em excesso pelos serviços oferecidos na internet também, se você tira bilhões de fotos e as posta em cada um dos seus vários perfis do Instagram, fazer 1001 tweeticans e quer ser o rei ou rainha do Fotolog também podem ser alguns sintomas indicativos de luxúria digital. Assistir vídeos de relacionamentos picantes, ardentes, constantemente, isto também induz ao pecado capital da luxúria digital. Soberba. Em relação à soberba podemos classificar também como orgulho e arrogância. Uma pessoa soberba quer sempre ser melhor que os outros em tudo. Os soberbos, orgulhosos e arrogantes pensam que são os melhores em qualquer coisa que vão fazer e, quando encontram alguém que não domina determinado assunto, zombam e ridicularizam a pessoa. Destacaremos também alguns versículos bíblicos sobre a soberba, orgulho ou arrogância. Provérbios 21 versículo 29. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Em 1 Samuel 2 versículo 3. Não fale então orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância. Pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. No mundo digital é muito comum encontrar pessoas assim, principalmente em fóruns de ajuda. Um usuário soberbo é aquele que se acha o bom quando o assunto é tecnologia, mesmo que ele não saiba muita coisa a respeito, porém se acha o tal. O interessante deste pecado capital, a soberba, é que, no mundo digital, ele pode ser facilmente identificado. Como a pessoa tem a necessidade de dizer que sabe tudo sobre tecnologia, muitas vezes acaba recorrendo a sites de busca, às escondidas, para encontrar a resposta a uma pergunta. Bem, se eles encontraram a resposta no Google, por exemplo, você também consegue fazê-lo, mas acham que somente eles é que sabem mais e são melhores que os outros. Diante de todos estes 7 pecados capitais relacionados ao mundo digital, vamos ressaltar este versículo bíblico que encontramos em 1 Coríntios 6 versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Mesmo sendo antigo, ou utilizado a uma época bem distante, os pecados capitais não estão ultrapassados. Embora eles tenham sido criados há muito tempo, podem ser usados até hoje e aplicados também no mundo digital, o qual passou a fazer parte do cotidiano das pessoas, já há um bom tempo. A opinião que podemos ter deste artigo é distrair e associar de maneira mais descontraída os hábitos e atitudes da era moderna com algo que surgiu na antiguidade. Eu me encaixo em várias descrições apresentadas desta live e você, Liane? Eu também, Tony, me encaixo em algumas destas descrições dos pecados capitais digitais. E você, que está assistindo esta live, se encaixa em alguma descrição de pecado capital digital? Comente, diga o que você acha. Vamos interagir, a sua opinião é muito importante para nós, e não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Espero que você tenha gostado da live de hoje. Obrigado por ter assistido até agora. Até a próxima live. Gostei muito de participar desta live com vocês, interagiram comentando a respeito dos 7 pecados capitais relacionados com o mundo digital. Até a próxima, tchau pessoal.